A União Soviética venceu a guerra. Essa é a versão oficial. A versão real começa com uma pergunta que ninguém ousa fazer. Quantas vidas Stalin estava disposto a gastar para poder dizer que venceu? Porque esta não é uma história de heroísmo. É uma história de números tão grandes que deixam de ser estatísticas e viram carne. Soldados enviados sem armas. Unidades inteiras empurradas para a morte apenas para cansar o inimigo. Vitória comprada não com genialidade militar, mas com corpos. Isso não aparece nos livros, não aparece nos discursos e nunca apareceu na boca de Stalin. O que você vai ouvir agora não é a história da vitória soviética. É o preço que foi escondido para que ela parecesse gloriosa. E se histórias como essa ainda precisam ser contadas, é porque alguém escolhe escutar até o fim. Se este relato merece continuar existindo, inscrever-se neste canal e deixar um like não é apoio ao vídeo, é apoio à memória. A primeira granada caiu antes do amanhecer, quando o céu ainda era um tecido cinza sem profundidade e a cidade respirava em silêncio, ignorando que aquele silêncio estava prestes a morrer. Não houve anúncio, não houve discurso. Apenas um impacto seco, distante, seguido de um eco que percorreu ruas estreitas, paredes antigas, corpos ainda adormecidos. Em Leningrado, o som da guerra não chegou como um trovão glorioso, mas como um rangido prolongado, um aviso baixo de que algo imenso e indiferente havia decidido esmagar tudo o que encontrasse pela frente. As janelas tremeram, o pó caiu dos tetos, e uma criança acordou chorando sem saber que aquele choro seria o primeiro de muitos, repetido por anos, até que o som perdesse significado. O cerco não se fechou de uma vez. Ele se insinuou. Estradas cortadas, trilhos silenciados, rios observados por olhos inimigos. Aos poucos, a cidade foi sendo separada do mundo como um órgão arrancado do corpo e mantido vivo apenas pela teimosia da carne. O inverno chegou cedo naquele ano, como se tivesse sido convocado. O vento varria as avenidas largas, carregando o cheiro de fumaça, óleo queimado e algo mais difícil de nomear: o odor metálico da fome. Dentro dos apartamentos, as pessoas queimavam móveis, livros, portas, qualquer coisa que pudesse virar calor por algumas horas. O papel dos romances clássicos ardia da mesma forma que o dos jornais do dia. As palavras morriam antes de serem lidas, transformadas em cinzas para aquecer mãos ossudas. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, em salas aquecidas por radiadores e cheias de mapas estendidos como pele arrancada da terra, um homem observava. Joseph Stalin não precisava ouvir os gritos para saber que eles existiam. Ele conhecia números. Toneladas de aço. Quilômetros de avanço. Divisões dizimadas. Para ele, a guerra era um tabuleiro imenso onde peças humanas podiam ser sacrificadas sem cerimônia, desde que o desenho final fosse preservado. O segredo que ele jamais revelou não estava escondido em cofres ou arquivos trancados. Estava na aceitação silenciosa de que a vitória exigiria algo além da imaginação comum. Não apenas sangue, mas a normalização do sofrimento em escala industrial. Em Leningrado, uma mulher atravessava a rua com passos curtos, contando mentalmente cada movimento para não cair. Se caísse, talvez não se levantasse mais. O corpo estava leve demais, como se parte dele já tivesse ido embora. Ela carregava um pedaço de pão embrulhado em pano, escuro, pesado, mais valioso do que joias. Ao longe, a artilharia alemã batia um ritmo irregular, como um coração doente. Cada explosão arrancava mais um fragmento da cidade, mas também reforçava algo estranho e cruel, a recusa em desaparecer. As pessoas não falavam mais de vitória. Falavam de sobreviver até amanhã. Em algum lugar, um violinista tocava para ninguém, porque tocar era lembrar que ainda era humano. E se essa história está te mantendo aqui, não é distração, é envolvimento. Histórias assim não pedem atenção automática, pedem compromisso. Um like silencioso ou uma inscrição agora é a forma moderna de dizer: isso importa. O inverno aprofundou o cerco dentro dos corpos. As calçadas se tornaram pistas de gelo salpicadas de sombras imóveis. Ninguém perguntava mais se alguém estava dormindo ou morto. Aprendeu-se a não perguntar. O silêncio era mais seguro.
Caminhões tentavam atravessar o lago Ladoga congelado, carregando farinha, munição, esperança frágil. O gelo rangia sob o peso, estalava como ossos prestes a quebrar. Alguns veículos desapareceram sob a superfície, engolidos pela água negra. E não houve tempo para luto. Alguns veículos desapareceram sob a superfície, engolidos pela água negra. E não houve tempo para luto. Stalin recebia relatórios diários. Sabia quantos morriam de fome, quantos congelavam, quantos ainda resistiam. Sabia e aceitava. Para ele, Leningrado não era apenas uma cidade. Era um símbolo que não podia cair. Se caísse, algo maior se romperia. A União Soviética havia sido construída sobre sacrifícios anteriores, campos, purgas, silenciosos desaparecimentos, e agora a guerra exigia sua própria colheita. O segredo não estava na crueldade consciente, mas na convicção absoluta de que o indivíduo era irrelevante diante da sobrevivência do Estado. Um cálculo frio, quase matemático, onde a morte deixava de ser tragédia para se tornar recurso. Quando o cerco finalmente se afrouxou, a cidade parecia um corpo que havia sobrevivido a uma doença longa demais. As fachadas estavam marcadas, os olhos dos sobreviventes fundos, as vozes baixas. Não houve celebração. Apenas um cansaço profundo, como se até a alegria exigisse energia demais. Mas Leningrado permaneceu. E essa permanência seria usada como prova, como mito, como justificativa para tudo o que viria depois. Mais ao sul, o verão trouxe outro tipo de inferno. Stalingrado não começou como uma batalha, mas como uma decisão. Uma cidade às margens do Volga, transformada em desafio pessoal. O rio carregava corpos, o céu carregava cinzas, e o chão acumulava mortos. Soldados atravessavam o Volga sob fogo contínuo. Muitos não chegavam. Os que chegavam recebiam uma arma. Às vezes, nem isso. Atrás deles, ordens garantiam que não haveria recuo. A cidade não podia ser perdida. Não importava o custo. Stalin sabia. Sabia que o Exército Vermelho estava sendo triturado. Sabia que regimentos inteiros deixavam de existir em dias. Sabia e continuava. Porque naquele ponto, a vitória não era moral. Era existencial. A guerra avançou para o oeste, empurrada por milhões de pés cansados. Cada medalha escondia dezenas de nomes esquecidos. Cada cidade libertada carregava cicatrizes que jamais seriam curadas. Berlim caiu sob fogo incessante. Quando o último tiro foi disparado, o silêncio foi quase ofensivo. A vitória estava ali, mas mutilada. O mundo viu bandeiras. Não viu as valas. Stalin jamais disse em voz alta que havia aceitado esse preço desde o início. Talvez porque dizer isso quebraria o mito. Talvez porque admitir o custo humano exigisse uma honestidade incompatível com o poder absoluto. O segredo não era um plano oculto. Era a decisão de aceitar o inimaginável como rotina. E quando o vento sopra sobre os campos onde nada cresce, quando a neve cobre antigas trincheiras e apaga vestígios de passos, o eco dessa decisão ainda ressoa. Não como exaltação, não como acusação simples, mas como um lembrete pesado e silencioso de que algumas vitórias custam mais do que qualquer nação deveria pagar. E de que, às vezes, o maior segredo não é o que foi escondido, mas o que todos sabiam e aprenderam a não dizer. Se este silêncio falou com você, não deixe que ele morra aqui. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Porque enquanto essas histórias forem lembradas, elas não podem ser repetidas com tanta facilidade.